Começando as atividades desse ano, no culto dominical, culto em nome de Jesus Cristo, para glorificá-lo e consagrar esse ano também ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Bom e eterno Deus, estamos diante de Ti na Tua casa, Senhor, para te render glória, Senhor, para louvar o Teu nome, agradecendo pelo ano que se passou, Senhor, e pedindo do Teu derramar, das Tuas bênçãos, Senhor, nesse ano de 2025, Senhor, que seja um ano próspero e produtivo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos proteja das dificuldades, que o Senhor nos dê o escape necessário, Senhor, para nossas vidas, que o Senhor nos dê condição, a força para o trabalho, Senhor, o ânimo, a disposição, Senhor, para estarmos servindo, Senhor, também na Tua casa, ó Deus, esteja nos cercando de glórias, de bênçãos, Senhor, por amor do Teu próprio nome, Senhor. Nós cremos nas Tuas promessas para nós, Senhor, nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo pela remissão dos nossos pecados, mas nós acreditamos também, Senhor, nós cremos que o Senhor nos fornece todo escape, Senhor, para todo engano, para toda dificuldade, para todo erro, Senhor, e o Senhor nos perdoa e nos purifica, Senhor, de toda injustiça. É com essa oração que eu inicio, Senhor, os cultos nessa casa, Senhor, nessa igreja que é consagrada a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço e peço, Senhor, por esse ano. Em nome de Jesus, amém.
Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos de um texto que tocou muito meu coração nessa semana, que se encontra lá no capítulo 1 de Colossenses. Colossenses é uma cartinha que a gente não encontra fácil, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Essa é a sequência, que está lá no versículo 13. E é a promessa de Deus para as nossas vidas, no momento em que nós fomos tocados pelo Espírito Santo e reconhecemos que Jesus Cristo veio, sendo Ele Deus, encarnou, se sujeitou às humilhações que nós passamos muitas vezes. A única diferença é que Ele fez isso sendo o autor de toda a criação, sem pecado e sem defeito. Ele se submeteu aos nossos sofrimentos e Ele pagou a nossa dívida de pecado e a encravou na cruz. É um texto poderosíssimo. A partir do versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis fiéis, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo no céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto poderoso. E essa daqui é um resumo da obra de Cristo Jesus,
que foi realizada na cruz. No capítulo 2, tem um texto que eu esqueci de gravar, de grifar certinho qualquer, mas fala que no 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Nós temos a certeza de salvação por causa dessa promessa, por causa dessa obra de Cristo Jesus na cruz. Tudo aquilo que era contra nós diante de Deus, Cristo Jesus pegou, tomou sobre si, o encravou na cruz e entregou e falou: está consumado. Está consumado. Você não precisa se preocupar com o que comer, o que vestir. Não existe regra humana que te conecte a Deus. Jesus Cristo te liga ao Criador. E essa é a esperança que nós temos. E essa é a esperança que nós não podemos nos esquecer. E essa é a esperança que você precisa ter caso você não conheça Cristo ainda. E eu oro para que o Espírito Santo toque a sua vida e que seja transformada de forma definitiva para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou convidar o Gustavo para assumir a bateria. O Mateus pega o microfone e vem aqui do meu lado. Oh
só um, o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O triste parte reparte a própria vida. Rádio ligada à cadeia, vida em comum verdadeira. Grande poder, muitas milagres de Deus, sim, proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, salve luz pra todos os A multidão dos que creram era só um, o coração. Amém, glória a Deus. Convido o pastor Ismael que ministra a palavra dessa noite, que possamos preparar nossa mente e o nosso espírito para receber e ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém. Muito bom iniciarmos mais um ano, né? Hoje é o nosso primeiro culto do ano, na expectativa de desenvolvimento, de crescimento, de progresso, nesse ano de 2025. Estamos juntos há muito tempo, né? E uma das coisas que marca é a fidelidade, né? A fidelidade à palavra de Deus, a seriedade em anunciar a mensagem de Deus, né? Quando nós falamos assim, vamos ouvir a palavra de Deus, cremos realmente que Deus deseja falar com cada um de nós. E nós vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, né? É o segundo Evangelho. Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, né? Vamos ficar em pé, quem puder, para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão,
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos agora do Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos compreender e aplicar a Tua palavra. Pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma história muito conhecida, né? Jesus entra na casa, a multidão naquela casa, não tinha como entrar por tanta gente que ali estava, e 4 amigos pegam um paralítico, amigo deles, abrem um buraco no teto e com cordas abaixam aquela maca, aquela cama, até onde estava Jesus ali no centro, para que aquele homem paralítico pudesse ouvir Jesus, chegar aos pés de Jesus. Né? Uma história comovente, a ação desses 4 homens em levar esse amigo paralítico até Jesus. Mas algumas coisas chamam a atenção nessa história, principalmente com o que está acontecendo nesses últimos dias nas igrejas, em algumas igrejas brasileiras, né? Porque se nós pegarmos em Lucas a mesma história, Lucas no capítulo 5 é a mesma história, no versículo 17, diz assim: certo dia, quando eles ensinavam, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Judéia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Em Lucas fica claro que tinha um grupo que estava, a despeito da multidão ser assim tão grande, estavam assentados pertinho de Jesus, né? Quem que eram esses? Eram os fariseus, os escribas, os estudiosos da lei, estavam ali na área VIP, né? Quem trabalha em aeroporto aqui sabe o que é área VIP, né? O que é VIP mesmo? Personalidades, pessoas importantes, né? Que precisam ter um cuidado especial, né? Um tratamento hiper especial. E essa semana é interessante, né? Que saiu um escândalo aí de igreja, onde é uma igreja, porque igrejas grandes viraram indústrias, né? Onde o valor para você ficar na área VIP da igreja é de R$740, né? Com cafezinho, banheiro para os VIPs, né? Para não ir no mesmo banheiro do resto do povo,
e suco da melhor qualidade, né, quando foi feita a propaganda. E quando foi feita a divulgação, disseram: olha, da onde vocês vão ter que ouvir o pregador e assistir os músicos, né, se vocês não comprarem a sua cadeira na nossa área VIP. Quem é que gostaria de ser VIP? R$740, né? Um lugar privilegiado. Ainda pode a qualquer momento, durante a mensagem, durante o louvor, se levantar e ir até o café, ou ir até a mesa com sucos, tem alguns biscoitos, bolachas, para que você possa ter a sua experiência de culto mais gostosa, sentindo-se importante, né? Eu fico pensando aqui nessa história, porque os caras que estavam ali perto de Jesus eram os mestres, os doutores, os fariseus, os sacerdotes, que estavam ali ávidos para ouvir aquilo que Jesus estava dizendo, porque Jesus, ele estava ali, diz assim, que lhes pregava a palavra. Muito embora aquela multidão toda estava ali se apertando, se comprimindo, impedindo inclusive a entrada daquele paralítico, né? Para que chegasse perto de Jesus, Jesus não estava ali para fazer milagres, né? A prioridade de Jesus ali era o quê? Pregar a palavra de Deus, né? Eu fico muito dolorido quando eu vejo inventando agora a área VIP para que os VIPs não sejam importunados pelo povo, quando as pessoas se aproximam e querem tirar fotografia e pedir autógrafo, né? E eu fico pensando, quem que é o VIP real da igreja? Os irmãos sabem? Jesus, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente não vem por causa do pastor, que tem uma voz bonita, que nem a minha, né? Ou é bonito assim, né? Diz que eu pareço muito a Rebeca, sei lá, ou a Vitória. Mas a gente vem na igreja por causa de alguém muito especial. E esse alguém, ele é Jesus, né? Nós não vamos à igreja ouvir o grupo de louvor. Eu estou maravilhado aqui com o Léo tocando contrabaixo, né? Já se prontificando e tocando junto, e fizeram um ensaio um pouquinho antes do culto, já fizeram uma apresentação. O Gustavo foi um pouco na bateria, e sem nenhum tipo de problema, e todo mundo tocando, e todo mundo aqui na intenção de cantar louvores ao Senhor. E quando a gente vem na igreja, nós vamos à igreja não porque tem um show musical, embora a gente queira fazer o melhor para Deus, nós vamos na igreja por causa de um só, que é Jesus. Eu fiquei até comovido quando eu vi alguns comentários sobre a área VIP das igrejas, algumas igrejas já adotando isso, porque diziam assim, olha, o povo que escreve lá embaixo nos comentários, dizendo, a gente precisa achar a igreja pequena, a gente precisa achar a igreja que o povo ainda quer adorar a Deus, louvar a Deus. É isso, ó. 50 mil reais uma pregação, 50 mil, porque atrai multidões, né? O outro vai pregar, pede 20 mil, o outro pede 40 mil para pregar, falar a palavra. E pior, o povo vai, né? O povo vai e participa desse comércio. E agora, área VIP, porque existe a divisão de pessoas que são mais importantes e pessoas menos importantes, dentre aqueles que estão na casa de Deus para adorar a Deus.
quando na realidade Jesus, ele sempre foi atrás de quem mesmo? Quando ele passou na terra, ele era amigo de pecadores, prostitutas, mendigos. Lembram do caso do Bartimeu, né? Ele curava os leprosos. Ele andava com pessoas que a sociedade não queria. E ele morou em Nazaré, que seria uma cidade considerada uma cidade de pessoas muito baixas, região portuária, região de comércio ilícito, de prostituição. E era ali que Jesus estava, né? Mas quando a gente se depara com esse texto da palavra de Deus, nós temos um vislumbre do que acontece numa aglomeração aonde o foco seria a palavra, a pregação, a ação, os milagres de Jesus. E nós temos aqui um exemplo muito claro disso, nesse texto, porque nós encontramos aqui alguns grupos de pessoas. Mas uma coisa que eu queria, antes de nós entrarmos nesse grupo de pessoas, é vermos o que Jesus e o que a Bíblia fala sobre os VIPs, né? Então nós vamos ver lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Olha só como o Tiago é bem claro quanto a isso, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvidas, porque os argumentos são falaciosos em relação a isso. Tiago, capítulo 2, me parece que foi escrito para essa situação, porque diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre você foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Na época de Tiago, ele falou: entra um indivíduo com vestes finas, né? O que seria isso hoje? Terno, gravata, né? Eu nem sei marca de terno fino, né? Mas um terno daquele bem alinhado. A mulher, né? Com aquele vestido bonito de festa, entra e a gente: sente-se aqui, ó, tem um lugar especial para você. Daí entra aquele bêbado que entrou da última vez aí, lembram? Né? Pode ser o da cadeira de roda ou aquele outro lá, que ficava querendo cantar junto. E a gente diz: fica aí no seu cantinho, nem chega aqui perto de mim,
Tá? Ou a pessoa que não tem um português adequado, assim, né? Um português mais simples. Isso é fazer acepção de pessoas, né? Mas Jesus, ele disse, quem seriam os VIPs? Quando a mãe de Tiago e João chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, permita, por favor, que os meus 2 filhos, o João e o Tiago, eles sejam VIPs lá no reino, porque permita que um sente na sua direita e outro sente-se à sua esquerda. Vamos ver isso, Mateus 20. Para nós entendermos quem são os VIPs. Mateus 20 diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. É engraçado, tá? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Qual que era o cálice que Jesus ia beber mesmo? Morte, pior tipo, na cruz. Você quer ficar na minha direita ou na minha esquerda? Você consegue beber o cálice que eu vou beber? E eles, sim. Daí Jesus continua, né? Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus não garantiu que eles iam sentar à direita e à esquerda, mas garantiu para eles que eles iam beber o cálice, e realmente beberam, e seriam batizados com o mesmo batismo. E os 2 realmente, assim como os demais apóstolos, foram martirizados. Porque ser especial para Deus, ser VIP, é estar disposto a morrer por Ele. Tem lá em Hebreus, no capítulo 11, vamos abrir lá. Tem uma lista de VIPs, tá? Aquele texto que fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Daí começa uma lista de VIPs. Pela fé, o que aconteceu? Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. E é uma lista de heróis da fé. Só que lá no finalzinho, no versículo, a partir do versículo 35, vamos ler, olha o que diz. Diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles,
vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para estes. O que seria esse algo melhor, né? Não seria aqui na terra, mas a capacidade que eles tiveram de se entregar por causa da mensagem do reino faria com que eles, na presença do Senhor, recebessem os louros, a coroa da justiça. Eles eram os VIPs de Deus, porque Deus inverte essa lógica, né? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu foram a Jesus, ela não sabia o que estava pedindo. Foi concedido. Foi concedido que eles não se sentassem à direita ou à esquerda, mas se tornassem VIPs. Pelo quê? Pelo martírio. E não por estar numa localização especial no meio de um povo, para se demonstrarem melhores do que os outros. Tá? VIP foi o profeta Elias, que disse: não haverá chuva na terra por 3 anos, senão pela minha palavra, e fugiu. E teve que se esconder aonde? Lá no riacho de Querite. E ele bebia do riacho e se alimentava dos garçons que vinham trazer comida para ele. Quem eram os garçons? Os corpos. Isso é ser VIP. Depender da ação de Deus, da mão de Deus. Ser VIP é você estar na fornalha, 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ter a companhia de mais um. Quem era? Jesus, na fornalha. Não lhes permitiu morrer, queimados. Mas vamos lá para aquele texto, Marcos, no capítulo 2, quando Jesus estava naquela casa lotada, abarrotada de gente, que não tinha como entrar naquele lugar, mas que tinha um grupo seleto sentado pertinho de Jesus, e por acaso eram os religiosos, os fariseus, né? Eles eram os VIPs daquela época. E o que aconteceu? Daqui a pouco nós vamos saber. Porque o primeiro grupo que nós encontramos nas aglomerações cristãs, evangélicas, religiosas, são aqueles VIPs que se consideram melhores do que os outros, para os quais Jesus tem o maior desprezo. Mas o segundo grupo que nós encontramos está no versículo 3, vamos ler. Marcos 2:3, diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. O segundo grupo que nós encontramos quando tem aglomerações nas igrejas, né? Aglomerações cristãs, é o grupo daqueles que trazem alguém. Sempre tem, né? Por um motivo ou outro, sempre tem. E é interessante que, às vezes, para trazer alguém para a presença de Jesus, existem obstáculos que precisam ser quebrados, assim como aqueles 4 homens quebraram o obstáculo, porque o obstáculo da paralisia daquele paralítico, né? Hoje em dia, talvez você não tenha um paralítico em casa para trazer, não fisicamente, mas muitas vezes é um paralítico espiritual, é um paralítico que está paralisado pelo pecado,
paralisado pelo distanciamento de Deus, paralisado por causa dos seus conceitos equivocados a respeito da fé, a respeito da igreja, a respeito do pastor, a respeito da Bíblia, a respeito da ciência. Ele olha e diz: eu não vou nesse lugar, ninguém me carrega até esse lugar, porque eu não quero, porque eu não creio, eu não acredito em vocês, eu não acredito na palavra, eu não acredito em igreja, eu não acredito em pastor, eu não acredito que exista alguma coisa além dessa vida. E esse indivíduo é um indivíduo paralisado. Que você, que faz parte do grupo daqueles que trazem pessoas, vão ter que quebrar esses obstáculos, né? Existem casos de mulheres que ficavam falando ao marido: vamos comigo, vamos na igreja. Não, vai você, eu até te levo de carro, te deixo na frente, mas eu não é para mim. E ela foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que um dia ele: tudo bem, e resolve entrar. E nunca mais saía. Sabe por quê? Porque existe um segundo grupo que vai na igreja. É o grupo daqueles que são pegos pelo Senhor, tá? Que são pegos pela palavra, que são pegos pela manifestação do Espírito Santo. E algo se abre naquele coração, naquela mente. E muitas vezes a pessoa pensa assim: o que está acontecendo comigo? Eu estou com vontade de chorar. O que está acontecendo comigo? Parece que tem algo diferente aqui. Parece que essa palavra tem algo, algum poder. Parece que não é o pastor que está ali. Parece que tem alguma coisa em volta. Parece que tem algo aqui no meio, no ambiente. Parece que tem uma nuvem. E assim o Senhor o toca, o pega. E transforma aquela vida. E tem aqueles que trazem pessoas, e é trabalhoso. Quando você traz alguém, você está lutando contra o diabo, você está lutando contra as trevas, você está lutando contra a ignorância, você está lutando contra as multidões, que muitas vezes servem como obstáculo. Mas você está dando a oportunidade do indivíduo, quando consegue trazer, ser pego. E é sensacional ser pego, sabe? Um dia eu estava sentado no último banco da igreja, lá em São Brás, Nova Jerusalém. Pastor José Soares foi pregar lá na frente, pregou sobre Naamã, que Naamã teve que mergulhar naquele rio sujo 7 vezes, né? Que Naamã teve que tirar a sua roupa e mostrar a sua lepra, para todos verem. E ele começou que Naamã mergulhou a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, até a 7ª vez, e que ele teve que fazer esse ato por fé. E ele faz um apelo: alguém aqui gostaria de mergulhar, entregar a vida? E eu fui pego, pá! Tímido que eu era, dali a pouco eu estava lá na frente. E olha que deu, nunca mais saí. Porque eu fui pego. Não pelo pregador, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Tem aqueles que trazem, tem aqueles que são capturados pela graça de Deus. É a melhor coisa que tem, ser capturado.
Tem uma canção, esses dias estava uma onda lá em casa de ouvir música antiga, né? Música lá da década de 80. E daí tinha uma canção que dizia assim: se acaso eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. É que eu sinto uma presença. Isso é ser capturado. Porque aqui, quando a gente vem, a gente está aqui assim, parece que é um grupo de amigos aqui, tá, vamos conversar, é legal ouvir música. Tem lá um cara que vai trazer um discurso religioso, mas não é. É uma presença. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e Cristo sussurra no ouvido, no coração, e dali a pouco, tchá, Ele te pega. E este homem foi pego. Jesus, eu queria que os irmãos entendessem que todo o capítulo 2 de Marcos tem uma intenção só. Sabe qual que é? Quebra de expectativa, tá? Sabe o que é quebra de expectativa? É quando você está indo num sentido raciocínio e Jesus dá um judô mental e faz exatamente o contrário daquilo que você imaginava que ele ia fazer. Estava aquela multidão toda lá, na expectativa, porque Jesus estava curando muita gente em Cafarnaum, e ele ia curar muita gente, e daí eles colocam o paralítico lá, todo mundo orou, vamos ver, Jesus vai curar, certo? Jesus vai curar. Era a expectativa. E Jesus olha para o paralítico e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Quebra de expectativa. Ficaram indignados. Como é que esse cara vai perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Nós viemos aqui para ver o show gospel dos milagres. E vai falar de perdão de pecado. Hoje em dia nem de pecado se fala, né? Está meio proibido, né? Porque senão a pessoa se sente mal, né? Chegar, você é pecador. Eu lembro da Rebeca pequenininha, né, dizendo: eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual que era? Você é pecador. Não, não era essa boa notícia, né? Deus te ama. Porém, o que é? Você é pecador. Mas eu tinha que tomar um cuidado agora. Mas eu tenho uma notícia maior. Né? Deus te ama, você é pecador, mas eu tenho uma notícia maior. Jesus morreu no teu lugar pelos teus pecados. E agora você tem que fazer uma aliança. E se você fizer uma aliança, você será o mais novo membro. Antigamente se pregava o evangelho dizendo que você é pecador. Hoje em dia como é que é? Você é bom. Você é o melhor. Você é o máximo. Você foi projetado para ser um campeão, para ser um vencedor. Nada de sofrimento. Meu Deus, vocês viram lá em Hebreus, né? Um foi cortado no meio, outro foi o quê? Apedrejado, açoitado, porque Deus tinha algo grande para eles. Eram VIPs. Jesus quebra a expectativa: perdoados estão os seus pecados. E daí o segundo grupo, então tem o grupo, vamos lá, o grupo de quem leva pessoas, traz pessoas. O grupo dos que são pegos. Quem foi pego aí? O paralítico.
perdoados estão os seus pecados. Mas tem o grupo dos VIPs. O que os VIPs fizeram? Vamos ver, versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque este homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Esses VIPs são isso, irmãos. Sabe que dentro das aglomerações cristãs, evangélicas, tem esses caras. E esses caras, o que eles fazem? Enquanto o pastor está pregando, o que eles estão fazendo? Estão medindo, estão criticando, estão dizendo, mas não é assim, vamos fazer uma discussão teológica para entendermos quem é que pode perdoar pecados. Eu quero dizer o seguinte, que essa questão não funciona porque está escrito no Velho Testamento, e blá, 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 e discussão, e sem fim e tal. Enquanto isso, Jesus está ali, simplesmente presente e libertando um homem dos seus pecados. Mas Jesus, ele quebra as expectativas para criar a reflexão mesmo. Quantas vezes no meio de um grupo tem alguém lá só pensando, o pastor falou daquele texto, eu vou olhar lá, deve olhar mesmo, tá? Eu vou olhar lá, vou provar que ele está equivocado. E normalmente são quem? São os VIPs. São aqueles que estão sentadinhos bem pertinho de Jesus, que não estão sendo incomodados pelas multidões. Jesus, ele quebra a expectativa de todos lá e diz, perdoados estão os teus pecados. E é interessante que Jesus, vamos ver ali no versículo 8, o que acontece? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, primeira coisa, Jesus, ele sabe exatamente o que você está pensando, tá? Pensando. Jesus conhece o íntimo. E Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, ele disse, por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. O que é mais difícil? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Porque Jesus, para curar, bastaria uma palavra. Ele curou muita gente. Uma vez ele curou um paralítico que estava esperando o movimento das águas, né? Lembram disso? 40 anos. E daí o paralítico saiu, carregou a maca e foi para o templo. Encontrou Jesus lá no templo. E daí Jesus olhou para ele e disse, sabe o quê? Não peques mais, falou para ele, para que não te aconteça coisa pior. Porque a preocupação de Jesus não é tanto que você que é cego enxergue, que você que é coxo ande perfeitamente, que você que tem problemas renais seja curado. Ele pode fazer isso, ó. É Deus.
Mas a prioridade é que os seus pecados sejam perdoados. E é interessante que aquele paralítico foi pego. E é tão fantástica a Bíblia que a Bíblia dá margem para duas interpretações, né? Que é, olha só o que diz assim, no versículo 5, diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. A fé que quem tinha? Daí um grupo diz assim, era a fé que todos eles tinham, inclusive o paralítico. A fé que eles tinham, 4 mais 1, 5. Disse, perdoados estão os seus pecados. Daí outros dizem, não, Jesus viu a fé que eles tinham, os 4. E por causa da fé dos 4, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E é sensacional isso, sabe por quê? Esses dias tinha 2 fariseus discutindo isso. Qual que seria o posicionamento? E aquele efeito que Jesus queria promover naquele ambiente, pela quebra de expectativa, ele é produzido até hoje nos meios acadêmicos. Será que Jesus só perdoa pecados se for instigado? Ou ele tem poder de perdoar pecados, zerar o indivíduo para ele recomeçar? Será que o indivíduo, se voltar aos pecados, volta às suas enfermidades? Mas sabe o que é importante? Verdadeiramente importante é que Jesus, o quê? Tem poder para perdoar pecados. E ele zera a vida da pessoa. A pessoa nasce de novo. Torna-se então nova criatura. Tem mais um grupo de pessoas nesse texto, que são aqueles que não foram pegos. Lembra que eu falei? Tem os VIPs que ficam criticando, tem os que trazem pessoas, tem aqueles que são pegos pela graça de Deus, mas tem aqueles que não são pegos pela graça de Deus, que rejeitam a graça de Deus. É muito interessante, né, que nesse texto nós percebemos que, embora tivesse o grupo perto de Jesus, lá os VIPs, embora tivesse grande multidão que já não podiam nem entrar, tiveram que fazer um buraco no telhado para levar o paralítico, apenas 5 pessoas foram abençoadas, né? Os que trouxeram e o que foi trazido e pego pela graça de Deus. A Bíblia fala isso mesmo, que estreita é a porta, apertado o caminho, não é isso? A Bíblia fala, porfiai, esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos, não é isso? Só 5 ali, hein? Aqui na igreja eu tenho certeza absoluta que tem, daqueles 4, tem um monte aqui, que se esforçam para trazer pessoas em oração, às vezes enfrentando lugares meio estranhos, né? A gente tentou, né, Bia? A gente só não pôde carregar nas costas, mas tentamos.
nos lugares ermos. Mas também tem pessoas que, quando trazidas, precisam ser pegas pela graça de Deus. Sabe, tem um fato interessante nesse texto, na verdade em todo o capítulo 2 de Marcos, que é o capítulo que eu falei da quebra de expectativa, né? A primeira quebra de expectativa está no capítulo 2, ali no comecinho, quando todo mundo estava esperando a cura e Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Por isso que Jesus é sensacional, né? Ele tem uma estratégia de lidar com gente. E sabe, eu gosto disso, quando a pessoa está esperando algo e acontece algo diferente. E depois ele usa aquela situação parabolicamente para ensinar. Mas logo em seguida, no versículo 13 do capítulo 2, ele chama um publicano e vai para a casa dele. Sabe o que é o publicano? Publicano é o cara que cobrava imposto para dar para os romanos, era considerado por todos o maior traidor da pátria. E Jesus não só chama ele para ser discípulo, mas vai na casa dele. E todo mundo fica assim: nossa! No versículo 15 diz que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, porque havia muitos que o seguiam. Só que os mestres da lei, eles criticavam que Jesus busca o improvável. Jesus anda com pessoas estranhas. No versículo 18 do capítulo 2, que é o capítulo das quebras de expectativa, todo mundo está jejuando. Os discípulos de João estão jejuando, manifestações religiosas de jejum. Os discípulos dos fariseus estão jejuando. E os discípulos de Jesus estão o quê? Enchendo a pança, comendo, bebendo. E daí eles perguntam assim: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os seus não? Daí Jesus disse: é que o noivo está aqui, e é momento de alegria. E Jesus quebra uma expectativa religiosa. Muito me surpreende hoje em dia tanta gente aparecendo na internet para dizer que está fazendo jejum, né? Dizendo assim: eu estou fazendo... Tem um pastor no Subirá que ele fala: é para incentivar vocês que eu estou dizendo. Eu estou fazendo jejum de 40 dias, que nem Jesus, tá? Só bebo água. Com o meu personal trainer na academia, e descobri que fazendo jejum dá para fazer atividade física também. Por isso que eu estou, musculoso. Jejum com personal trainer. Está todo virado. Esses dias eu estava pensando, os pastores mais jovens, que o Israel não siga isso. Os pastores novos de hoje em dia estão inventando cada coisa. É sala VIP para crente. Sala não, é no culto mesmo. Tem uma grade que separa os plebeus dos aristocratas. É igreja empresa. É pregação coach. É cada invencionice, né? E agora é jejum com personal trainer. Se bem que vai ter emprego para Israel, né? Mas aqui, Jesus diz: os meus discípulos estão comendo sim. Viu a quebra? Mais uma quebra no versículo 23. Era sábado não podia colher, né? E Jesus andando com os seus discípulos, e o que eles estavam fazendo? Colhendo espigas e comendo no sábado. Eles não podiam fazer trabalho no sábado, eles estavam andando no meio das espigas e começaram a colher.
E daí eles chegam para Jesus: Jesus, os teus discípulos estão fazendo aquilo que não é permitido fazer no sábado. E daí Jesus olha para eles: você não se lembra que Davi teve fome e comeu o pão que era proibido comer, que era o pão da proposição? E nessa quebra de expectativa, Jesus dá uma lição naqueles. A relação de Jesus com as multidões que o seguiam era tentando ensinar. E muitas vezes, para ensinar, a gente tem que quebrar expectativas, né? Às vezes as pessoas olham para mim e dizem: mas por que o pastor fez isso? Por que o pastor fez aquilo? A gente está aprendendo com Jesus. Porque olha o que diz ali no capítulo 3, no versículo 5. O que diz ali? Na Nova Versão Internacional diz assim, ó: irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. E ele curou o homem da mão ressequida dentro do templo num sábado, sendo duramente questionado por causa disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus estava irado e estava entristecido. Eu creio que era motivo de ele estar feliz, porque as multidões o seguiam, para cima e para baixo. Ele não tinha sossego. E ele ensinava, só que sempre ensinava quebrando expectativas. E daí ele era questionado e perseguido, porque ele queria que o povo aprendesse. Mas o povo não aprendia. Eu fico imaginando Deus, nosso Deus, com o coração entristecido também. Quando as multidões preferem o erro do que Jesus. Sabe, existe uma maneira de ensinar na Bíblia, já indo para o final, que eu não quero escandalizar ninguém, tá? E nem quero fazer quebra de expectativas aqui. Mas Deus, quando queria ensinar algo, ele pegava um profeta e fazia o profeta sentir aquilo que ele mesmo estava sentindo em relação ao povo. Estão entendendo? Por exemplo, vamos imaginar nós aqui, nós estamos tristes porque o povo não quer saber e não vem, e muitas vezes Deus só está fazendo a gente sentir aquilo que ele sente de forma universal, que o povo não quer. Mas não é que não quer a igreja, não quer ele. Quer os milagres, quer a prosperidade, mas não quer Jesus. Uma vez Deus quis dizer para a nação de Israel que eles eram como prostitutas adúlteras, porque tinham rejeitado o marido, que era Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus, a figura de Deus é o marido, e a figura de Israel, o povo de Deus, é a mulher. E daí o que ele fez? Ele chamou um cara chamado Oséias. O que ele fez com Oséias? Ele disse para Oséias: Oséias, vai lá no prostíbulo, pega lá uma prostituta, uma mulher adúltera, e case com ela. Daí Oséias teve 3 filhos. Daí tem um jogo de palavras lá que indica que nem todos eram dele, tá? E daí Oséias sofreu muito e foi pregar. Ele disse assim: vocês estão traindo por infidelidade o Deus de vocês. E ele falava com tanta dor,
para tocar o coração do povo. Porque ele próprio, na sua carne, estava sentindo aquilo que Deus, no seu coração, sentia. Não é fácil vida de profeta, hein? Uma vez Deus falou para o profeta Ezequiel, lembram? Falou assim, profeta Ezequiel, pegue fezes humanas, pegue a sua comida e coloque sobre elas, bate fogo, ela servirá de combustível, e você vai cozinhar essa comida, lentilha e tal, tem uma série de comidas lá, que era para o profeta comer, cozida, em cima de fezes humanas. Daí Deus justifica e diz assim, para que esse povo entenda que eles vão comer imundície lá na Babilônia, se eles não se arrependerem. Mas coitado do profeta, né? Daí o profeta falou para Deus, Senhor, eu nunca comi nada sujo, imundo, impuro. Daí Deus falou assim, tudo bem. Em vez de usar fezes humanas, usa bosta de vaca. Então tá, daí ele colocou lá, botou fogo, fez a comida, à frente de todo o povo olhou para ele, e ele diz, assim diz o Senhor, é isso que vocês vão comer quando vocês forem para o exílio. É fácil ser profeta? Por enquanto, Deus está me permitindo às vezes ter tristeza. Não sei se a tristeza, provavelmente não, seja da intensidade da tristeza que Jesus teve ao ver aquelas multidões, para que possa anunciar o que está no coração do nosso Deus. Jesus, irado e profundamente triste, porque pessoas não queriam ser pegas pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu chamado divino, para receberem uma nova vida e um novo coração. Feche seus olhos. Hoje, o Espírito Santo, ele quer te pegar, te tomar pela mão, te pegar pelas suas emoções, te pegar lá no seu espírito, na parte mais profunda do seu ser, para te dar uma nova vida, perdoado, liberto, transformado. Basta você dizer, olha Senhor, eu quero. E Jesus, ele vê isso no seu coração e ele diz imediatamente, filho, os teus pecados estão perdoados. Vai lá para a tua casa, viva a sua vida em paz, glorificando o Senhor de todo o coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque podemos estudar a Tua Palavra, podemos meditar na profundidade da Tua Palavra e sempre na dependência do Teu Espírito, na dependência do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe. Se há alguém que abre nesse momento o coração, o Senhor conhece os corações, que o Senhor esteja dizendo a este coração também, filho, perdoados estão os teus pecados. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
Se alguém veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer nesse momento, enquanto cantamos: dá-me um coração igual ao teu. E peça pela renovação da sua mente, do seu espírito, e que Cristo possa nascer no seu coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Ok, vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Deus, pelo culto de hoje e queremos consagrar este ano, ó Deus, que inicias ao Senhor, para
que nós possamos falar do Senhor e mostrar que o Senhor é a pessoa mais importante que existe, tanto na igreja quanto fora dela. O Senhor é o Rei soberano do universo e nós nos reunimos para adorá-lo. Pedimos então que o Senhor nos ajude também na divulgação do Teu nome em todo esse bairro, que o Senhor conduza os passos da Tua igreja e os passos de cada família da Tua igreja, cada pessoa, Senhor, ligada à Tua casa. Nós te pedimos isso, ó Deus, abençoe cada família, consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, pedimos que o Senhor esteja abençoando cada dia mais. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão.